Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 264, pregado na manhã de domingo, 24 de julho de 1859, por Charles Haddon Spurgeon, no Music Hall Royal Surrey Gardens, Londres, Inglaterra. Spurgeon pregou este sermão quando tinha 25 anos de idade. Para que leves a tua própria vergonha e possas ser confundido em tudo o que fizeste, porque és um conforto para eles. Ezequiel 16, 54. Não é uma situação confortável estar em inimizade com Deus, e o pecador sabe disso. Embora persista em sua rebelião contra o Altíssimo e não se volte ao repreender do Todo-Poderoso, mas continue em sua iniquidade, buscando desesperadamente sua própria destruição, ainda está ciente em sua própria consciência de que não está em uma posição segura. Por isso, todos os homens ímpios e cristãos nominais estão constantemente à procura de desculpas e racionalizações. Eles encontram estas ou em pretensas resoluções de reformar em algum período futuro, ou então na declaração de que a reforma está fora do seu alcance e que, agindo de acordo com sua própria natureza, devem continuar em suas iniquidades. Quando um homem está disposto a encontrar uma desculpa para ser inimigo de Deus, nunca precisará ficar sem uma. Aquele que tem que encontrar um fato pode encontrar alguma dificuldade, mas aquele que forjará uma mentira pode sentar-se em seu próprio lar e fazê-lo. Agora, as desculpas dos pecadores são todas falsas, são refúgios de mentiras e, portanto, não devemos nos surpreender que sejam extremamente numerosas e muito fáceis de se obter. Uma maneira pela qual os pecadores frequentemente se desculpam é tentando encontrar alguma apologia para suas próprias iniquidades a partir das inconsistências do povo de Deus. Esta é a razão pela qual há muita difamação no mundo. Um verdadeiro cristão é uma repreensão ao pecador. Onde quer que vá, ele é um protesto vivo contra o mal do pecado. Por isso é que o mundano faz uma investida contra o homem piedoso. Sua linguagem em seu coração é: ele me acusa diante de meu rosto. Não consigo suportar a visão do seu caráter santo. Faz com que o negrume da minha própria vida pareça ainda mais terrível quando vejo a brancura de seu caráter transformado, contrastando com ela. E então o mundano abre todos os seus olhos e trabalha para encontrar uma falha com os virtuosos. No entanto, se ele falha em fazê-lo, ele tentará inventar uma falha. Ele difamará o homem. E se mesmo assim ele falhar e o homem for como Jó, perfeito e reto, e que temia a Deus e evitava o mal, então o pecador, como o diabo antigamente, começará a imputar algum motivo errado à vida correta do cristão. Acaso Jó serve a Deus de graça? Disse o diabo. Ele não conseguiu encontrar falha alguma com Jó. Seu caráter era intocado e imaculado. Mas, diz ele mantém sua religião pelo que ele ganha com isso. Eu considero uma acusação gloriosa quando somos falsamente acusados de ser religiosos por interesse. Isso mostra que nossos inimigos não têm outra acusação que possam trazer contra nós. Eles vasculharam todas as moscas de sua calúnia e não podem encontrar nada tangível. E esta é a última que podem trazer: uma imputação sobre o motivo do homem, que não tem outro motivo em todo o mundo senão glorificar a seu Deus e salvar pecadores da destruição. Nisso então, gloriemo-nos. Se os pecadores nos difamam, é porque os incomodamos. Eles veem que nossas vidas são um protesto contra eles. E o que podem fazer? Eles devem, de alguma forma, responder à acusação que apresentamos contra eles na chancelaria do céu. E o fazem emitindo uma resposta contra nós e nos colocando como réus, no caso. Gloriamo-nos nisso, que somos réus que podem provar sua inocência. E não temos vergonha de estar diante do tribunal de Deus para que nossos motivos sejam julgados. Há muito, digo eu, para nos alegrar no fato de tal difamação. Sabemos que o trabalho está feito.
Temos certeza de que nossos golpes atingiram sua armadura, quando eles são obrigados a nos devolver suas calúnias e o veneno de sua ira. Agora sabemos que eles sentem o poder de nosso braço. Agora sabemos que não somos como eles, meros insignificantes e anões. Eles sentiram nosso poder e contra ele eles chutam, espumam, vomitam sua ira. Nisso, digo eu, nos gloriamos. Nós os atingimos com força, ou então eles não se levantariam contra nós dessa maneira. Mas no entanto, os pecadores nem sempre têm que usar calúnia e mentiras. É muito verdade que a igreja deu uma causa real e legítima aos ímpios para se desculparem em seu pecado. As inconsistências dos professantes, a falta de coração na piedade, a ausência de fervor devoto têm dado motivos tristes aos ímpios para se justificarem em seu pecado. É sobre esse assunto melancólico que estou prestes a entrar nesta manhã, e que Deus conceda a todos os seus filhos que se sentirem convictos em suas consciências o espírito de lamento e contrição, que eles se perturbem diante de Deus e confessem esta grande iniquidade que cometeram, ou seja, que confortaram os pecadores em seu pecado por sua própria inconsistência e justificaram os ímpios em sua rebelião por suas próprias rebeliões e revoltas. Esta manhã tratarei assim do assunto. Primeiro, apontarei o fato, os diferentes atos dos cristãos que ajudaram a confortar os pecadores em seu pecado. E então, em segundo lugar, observarei as consequências desse mal, quanto o mundo em geral foi prejudicado pelos feitos dos seguidores professos de Cristo. E então virei com um aviso solene, trazendo o grande ariete para esmagar esses refúgios de mentiras. E além disso, chamando com voz alta aqueles que são os fiéis servos de Cristo, para retirarem suas mãos e não mais ajudarem a manter a Jericó na qual os ímpios se entrincheiraram. Primeiro, então, será minha triste e melancólica tarefa nesta manhã mostrar certos fatos que seriam desonestos negar, a saber, que os atos de muitos dos seguidores de Cristo têm sido a causa de justificar e confortar pecadores em seus caminhos malignos. E primeiro observo que as inconsistências diárias do povo de Deus têm muito a ver com este assunto. Por inconsistências, não exatamente me refiro aos crimes mais grosseiros nos quais, em períodos tristes e melancólicos, muitos professantes caem, mas me refiro a essas frequentes inconsistências que se tornam tão comuns, de fato, que mal são condenadas pela sociedade. A avareza, o amor ao dinheiro de muitos cristãos teve este contraponto. O quanto vivemos como se ganhar dinheiro e subir na vida fosse a razão de estarmos neste mundo. Olhem, diz o mundano, esse homem professa que sua herança está acima e que sua afeição não está nas coisas da terra, mas nas coisas do céu. Mas olhem para ele é tão zeloso quanto eu sobre as coisas deste mundo. Ele pode apertar o parafuso tão firmemente com o seu devedor quanto eu posso. Ele pode economizar e cortar com aqueles que lidam com ele tão astutamente quanto eu já fiz. Não, amados, isso não é apenas um conto, ai de mim. Tenho visto pessoas enaltecidas como bem-sucedidos comerciantes, cujas vidas não resistiriam ao teste das Escrituras, cujas transações comerciais foram tão duras, tão avarentas, tão gananciosas, como as transações dos mais mundanos. Quantas vezes aconteceu que alguns de vocês dobraram os joelhos no santuário e disseram: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E uma hora depois, seu dedo estava quase encontrando o seu polegar através da veia jugular de algum devedor a quem você tinha agarrado pela garganta. A Igreja de Cristo parece ser tão mundana quanto o próprio mundo, e os professantes do Evangelho tornaram-se tão astutos no comércio e tão mesquinhos em seus negócios como aqueles que nunca foram batizados no Senhor Jesus e nunca professaram servi-lo. E agora, o que o mundo diz? Ele joga isso em nossos rostos. Se for acusado de amar as coisas do tempo e dos sentidos, responde: e vocês também. Se dissermos ao mundo que ele colocou suas esperanças em uma sombra, ele responde: mas colocamos nossa esperança na mesma coisa em que vocês estão confiando. Vocês são tão mundanos, tão gananciosos, tão avarentos quanto nós. Sua prestação perdeu sua força. Vocês não são mais testemunhas contra nós. Nós somos acusadores de vocês.
Outro ponto em que o pecador frequentemente se desculpa é o evidente mundanismo de muitos cristãos. Você verá homens e mulheres cristãos tão aficionados com a aparência, o status e tão satisfeitos com as frivolidades da época, tão ansiosos para adornar seus corpos externos, a ponto de serem vistos pelos homens, tão ambiciosos para ganhar o louvor que os tolos concedem a ocupar boa posição na sociedade, quanto o homem fútil ou a mais pomposa entre as mulheres mundanas. O que diz o mundo quando nos voltamos para ele e o acusamos de ser uma mera borboleta e encontrar todas as suas delícias em brinquedos espalhafatosos? Assim, diz ele, conhecemos sua hipocrisia, pois é exatamente a mesma coisa com vocês. Vocês não se levantam e cantam: joias para mim são brinquedos espalhafatosos e ouro apenas poeira sórdida. E ainda assim, vocês são tão ávidos por brilho quanto nós. Seus doutores em divindade se orgulham tanto em seus diplomas e currículos quanto qualquer um de nós em outros títulos. Vocês são tão ávidos quanto aos termos de honra, prestígio e aceitação da cultura quanto qualquer um de nós pode ser. Vocês falam sobre carregar a cruz, mas não vemos isso em lugar algum, exceto quando é uma cruz de ouro, às vezes pendurada em seu peito. Vocês dizem que estão crucificados para o mundo e o mundo para vocês. É uma crucificação muito alegre, é o que temos visto. Vocês dizem que mortificam seus membros e se negam. Sua mortificação deve ser feita em segredo, pois é muito pouco do que podemos ver. Assim, o mundano devolve nosso desafio, declarando que não somos sinceros, e assim ele se conforta em seu pecado e se justifica em sua iniquidade. Olhe também para o orgulho manifesto de muitos professantes do Evangelho. Você vê membros das igrejas cristãs tão orgulhosos quanto podem ser. Suas costas são tão rígidas como se houvesse uma barra de ferro no centro. Eles vêm à casa de Deus, e é uma doutrina cristã que Deus fez de uma só carne todas as nações que habitam sobre a face da terra. Mas o cristão é tão aristocrático quanto qualquer outra pessoa, tão orgulhoso e tão rígido. O cristão está vestido de pano grosso. Quantas vezes ele sente que é uma condescendência ter uma túnica simples? E quantas vezes você vê uma irmã de Cristo em cetim que acha algo incrível se ela possuir um companheiro membro em um vestido imprimido que não pode ser lavado? Não adianta negar, não acho que o mal seja tão comum entre nós como em algumas igrejas, mas isso eu sei, que há igrejas e capelas respeitáveis em que um pobre mal se atreve a mostrar o rosto. O orgulho da igreja certamente se tornou quase tão grande quanto o orgulho de Sodoma de antigamente. Sua fartura de pão e sua rigidez de pescoço a levaram a se exaltar. E enquanto é a verdadeira glória da igreja que os pobres têm o evangelho pregado a eles e que os pobres receberam a palavra com alegria, agora torna-se a honra da igreja falar de sua respeitabilidade, da dignidade e posição de seus membros na sociedade e da grandeza, da riqueza deles. Então, o que os mundanos dizem? Vocês nos acusam de orgulho, de nos apegarmos a status, de nos esforçarmos todo o tempo para ganhar mais dinheiro e reconhecimento, de tirarmos nossa autoestima das coisas que possuímos ou de nossa aparência. Mas vocês são tão orgulhosos quanto nós. Vocês, os humildes seguidores de Jesus, que lavou os pés dos seus santos? Não, vocês não teriam objeção, nós não duvidamos, em ter os pés lavados por outros, mas não achamos provável que vocês lavariam os nossos. Vocês, os discípulos dos pescadores da Galileia? Não, vocês são tão finos e grandes para isso. Não nos acusem de orgulho, porque vocês são uma geração tão obstinada quanto a nós mesmos, por ganho, aparência e status. E nisso a autoestima de vocês é construída. Agora, essas são apenas mencionadas entre nós como inconsistências, não como pecados. Mas pecados eles verdadeiramente são, e são pecados que restringem o Espírito de Deus de abençoar a igreja. São pecados também que tornam os ímpios insensíveis em seus pecados, embotam a ponta de nossas repreensões e impedem a palavra de Deus de operar nos corações dos homens. Eu poderia mencionar outro fato triste com relação à igreja que muitas vezes nos fere profundamente: as várias inimizades e brigas e divisões que surgem. Você diz ao homem mundano que os cristãos se amam. Ah, diz ele, vocês deveriam ir para Ebenezer ou para Rehoboth
e ver como eles se amam. Não, fale em levar uma vida de gato e cachorro. Olhe para muitas de suas igrejas, veja como o pastor é tratado, e como os diáconos estão com espíritos armados, e como os membros se odeiam. Eles mal conseguem realizar uma reunião da igreja sem se ofenderem uns aos outros. Quantas vezes isso é provado ser verdade em muitas igrejas? E então o mundano diz: você nos diz que nos mordemos e devoramos uns aos outros, e que nossas guerras e lutas vêm de nossas concupiscências. De onde vêm suas guerras e lutas? Você nos diz que nossa raiva e ira são o efeito do pecado que habita em nós, do pecado que reina em nós. Mas o que causa suas divisões e suas brigas na igreja, em suas casas, em suas amizades, em seus casamentos? Dessa forma, você vê, o testemunho dos filhos de Deus é invalidado e ajudamos a confortar os pecadores em seus pecados. Agora, é minha dolorosa obrigação ir um passo além. Não são apenas essas inconsistências, mas os crimes flagrantes de alguns discípulos que se tornaram conhecidos e proeminentes, que muito ajudaram os pecadores a se abrigarem dos ataques da palavra de Deus. De tempos em tempos, o cedro cai no meio da floresta. Alguém que se destacou na igreja de Deus como um seguidor professo de Jesus se desvia. Eles saíram de nós porque não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, sem dúvida, teriam continuado conosco. Mas saíram de nós para que ficasse claro que não eram dos nossos. Nós choramos sobre altos professos se tornando bêbados. Nós vimos homens poderosos em reuniões públicas cristãs se tornarem falidos canalhas. Tivemos isso jogado em nossos rostos dezenas de vezes, que o evangelho frequentemente se torna um manto para a fraude, e que quando o mundo confiou em um homem religioso com sua riqueza, aquele homem religioso a levou consigo, e não foi encontrado no momento apropriado. Esta é a grande maldição da igreja. Estava pensando apenas ontem, com muito pesar em meu coração, na era presente, e não pude deixar de concluir que todas as queimas de tiranos pagãos, todos os tormentos de executores papistas, todas as mortes sangrentas às quais o povo de Deus já foi submetido em qualquer época do mundo, nunca fizeram tanto mal à causa de Cristo quanto as inconsistências dos professantes da época atual. Foi cerca de 3 anos atrás, creio eu, que as falhas entre homens religiosos pareceram ser a ordem do dia, e nossos jornais literalmente transbordavam de acusações contra a Igreja de Deus. Meus irmãos, não falemos dessas coisas senão com pranto e lágrimas. Envolva-se em saco, ó Igreja de Deus, afaste seu riso e lance cinzas sobre sua cabeça, pois a coroa de sua glória se foi, suas vestes estão manchadas, e a sujeira de suas saias testemunha contra você. Ó Igreja de Cristo, seus nazireus eram mais puros que a neve, eram mais brancos que o leite, mas agora seu semblante é mais negro que carvão, e suas mãos estão contaminadas com a iniquidade. Lembra-te do tempo da tua pureza, quando teus sacerdotes eram gloriosos, e teus filhos e filhas estavam vestidos com trajes reais. Como caíste, como foste abatida dos altos montes. Teus príncipes estão vestidos de trapos, os véus são arrancados dos rostos de tuas filhas, e tu mesma te tornaste desolada e viúva, por causa da iniquidade de teus filhos e de tuas filhas. Ai de nós, pois a tua glória se foi, teu sol está coberto com densas trevas, e tuas estrelas retêm sua luz. A coroa caiu de nossa cabeça, ai de nós que pecamos. Meus ouvintes, minha alma me levou sem fôlego e ofegante. Eu retorno ao meu estilo mais humilde, mas não menos sincero. Lembre-se, quão vastos são seus poderes para o mal. Seus ministros podem pregar tanto quanto quiserem, mas você desfaz a pregação se for ímpio. Se você for inconsistente em sua vida, Paulo, Apolo e Cefas podem pregar com poder, mas eles não têm metade do poder para edificar que você tem para derrubar. Vocês são os mais poderosos trabalhadores. Vocês, professantes do Evangelho, vocês podem desfazer infinitamente mais do que podemos realizar. E agora eu pauso e alivio a sombra deste assunto com algo que, temo, aos olhos de Deus, é igualmente vil. Com que frequência o povo de Deus conforta os pecadores em seus pecados por suas murmurações e queixas. Amados, estamos muito acostumados a cobrir nossos rostos com tristeza por causa de nossas provações temporais e muito pouco acostumados a chorar por causa dos erros da Igreja de Deus.
Com que frequência você encontra um verdadeiro cristão cheio de preocupações incrédulas, cheio de ansiedade e justificando isso com o humanismo secular? Ele diz: todas essas coisas estão contra mim. Ele tem comida e vestimenta, mas não está satisfeito com isso. Ele tem mais do que isso, mas seu estoque está um pouco diminuído. E ele está muito abatido e não tem fé, está cheio de ansiedade e não pode confiar no Senhor. Diz o mundano, olhe para esses cristãos. Eles falam sobre fé, mas sua fé não lhe serve nem metade do que minha desesperança me serve. Isso endureceu meu coração e me faz resistir à aflição muito melhor do que a fé deles na providência de Deus pode fazer. Porque basta olhar para esses santos, um bando de criaturas choronas. Eles nunca têm paz ou alegria. Eles estão eternamente fazendo caras de autopiedade e falando pelo nariz sobre suas tristes provações e problemas. Eles nunca têm uma hora de felicidade. Quem seria um cristão? Eu não quero ser convertido, diz o mundano. Porque eu deveria arrancar o raio de sol dos meus olhos e tirar o sorriso da minha testa? Porque eu deveria professar seguir um Deus cujos servos só o adoram chorando e nunca oferecem nenhum sacrifício além de gemidos, suspiros e murmúrios? Não acha que dessa forma você e eu causamos muito dano à causa de Cristo e talvez tenhamos ajudado a confortar os pecadores em suas iniquidades, falta de paz e ansiedade? Não levamos eles a zombarem do príncipe da paz, que é visto como sendo incapaz de dar paz a nós? Eles não zombarão daquele que disse que nos daria descanso se eles apenas nos veem esmagados pelas nossas aflições? Onde está nossa alegria indizível e cheia de glória? Por isso, os ímpios não têm perguntado a razão da nossa esperança, pois eles não têm visto pessoas que se regozijam na esperança da glória de Deus e também em suas tribulações. Eles têm visto o contrário. Mais um ponto, e terei terminado com isso. Talvez o maior mal tenha sido causado pela insensibilidade e indiferença dos professantes cristãos. Não os acuso, ó Igreja de Deus, de inconsistência. Não lanço crime à sua porta agora. É com outro defeito que os acuso, um tão grave quanto este. Eu lhe peço, admita sua culpa, pois você apenas falará a verdade. Então rogo a Deus que esta sua culpa seja purificada e que você não mais o ofenda com este seu mal. A Igreja de Deus, na era atual, está fria, morna e sem vida, comparada ao que costumava ser. Enquanto eu pregava no país de Gales esta semana, não pude deixar de observar o poder que acompanhou o ministério, quando havia uma congregação viva e um grupo sincero reunido para ouvir a palavra de Deus. Aqui nos acostumamos a sentar em um tipo de silêncio solene para ouvir o Evangelho. Não é assim no País de Gales. Lá se ouve a voz da aclamação. Cada pessoa expressa os sentimentos de sua alma em orações audíveis e clamores a Deus. E por fim, quando o Espírito desce, você ouve os altos clamores de gogoniante, glória a Deus. À medida que cada frase preciosa cai dos lábios do pregador, parece ser absorvida e digerida pelo povo, enquanto eles se enchem de alegria. Eu acredito que seria uma grande melhoria em nossas congregações inglesas, e alguns de nossos pregadores ingleses não poderiam continuar em seu estilo monótono se às vezes as pessoas tivessem a chance de ou os vaiar ou aplaudir. No entanto, isso é apenas um indicativo do estado frio das igrejas. Nós somos uma nação fleumática e fria. Até mesmo os divinos escoceses estão mais vivos do que nós. Eles falam a palavra de Deus com mais fervor do que muitos de nossos ministros na Inglaterra. Frio como pensamos que o norte seja, ainda assim, ele se tornou mais quente do que nós. E agora, o que o mundo diz sobre toda a nossa frieza? Bem, ele diz: este é o tipo de religião que gostamos, diz o mundano. Não gostamos desses cristãos fanáticos, não podemos suportá-los. Não gostamos dos cristãos incansáveis e fervorosos dos dias de Whitefield ou da época dos puritanos. Oh não, eles eram um bando de fanáticos fundamentalistas. Nós não gostamos deles, mas gostamos dessas pessoas tranquilas. Sim, diz o mundano, eu acho que é muito certo que cada homem vá para a sua igreja e sua capela no domingo. Mas eu nunca poderia ir ouvir aquele fanatismo fundamentalista que o senhor fulano prega. Tenha sua fé na sua casa, na igreja, mas nunca na esfera pública.
Claro que você não poderia e nem gostaria, mundo. Você é inimigo de Deus. E é por isso que gosta de uma igreja laodiceana. Aquela igreja mesmo que o mundo mais gosta é certamente aquela que Deus abomina. A igreja que o mundo ama é a mesma que Deus odeia. O mundo é quente para todos os seus pecados e paixões, mas diz que devemos ser frios para com Deus. O mundo diz: nós gostamos que tudo corra suavemente, gostamos que o homem vá para a sua própria igreja paroquial e ouça um sermão bom, sólido e substancial lido. Gostamos de ir à casa de reunião e ouvir um divino sóbrio e sensato. Não gostamos de toda essa pregação furiosa, todas essas exortações fervorosas. Não, é claro que você gosta daquilo que Deus detesta, daquilo que Deus disse: tu és morno, nem frio nem quente. Deus odeia isso e é por isso que os pecadores amam isso. Mas que efeito tudo isso tem sobre o mundano? Bem, isso mesmo. Ele diz: eu gosto de você porque você não me repreende. Eu gosto do seu estilo de vida porque ele endossa o meu. Eu gosto desse tipo de cristianismo porque ele não é uma acusação contra mim. Quando vejo um cristão ardente e empenhado em viver para a glória de Deus, ele diz: isso repreende minha própria indiferença. Mas quando vejo um cristão professo tão indiferente sobre a salvação dos homens quanto eu sou, bem, então eu digo que é tudo uma farsa, bobagem. Eles não querem dizer isso. O ministro não se importa nem um pouco se as almas são salvas ou não. E quanto à igreja, eles fazem muito barulho de vez em quando lá no Exeter Hall sobre salvar alguns homens bem longe, em outros lugares e países distantes. Mas eles não se importam em nos salvar. E assim o mundano se envolve e segue seu caminho em seu pecado e iniquidade, e persevera até o final, declarando o tempo todo que o evangelho é apenas uma farsa, porque ele nos vê descuidados em questões solenes e frios sobre realidades eternas. Assim eu, com tristeza em minha própria alma, expus o plano pelo qual Satanás conforta os pecadores em seus pecados, mesmo por meio daqueles que deveriam mais severamente repreendê-los. E agora, para o segundo ponto, as consequências desse mal. E aqui eu desejo falar de forma muito direta e pessoal a todos vocês que são professantes do Evangelho. Espero sinceramente que cada um de vocês se sinta culpado em cada ponto que mencionarei. Amigos, quantas vezes você e eu, em primeiro lugar, ajudamos a manter os pecadores confortáveis em seu pecado pela nossa inconsistência? Se agíssemos como verdadeiros cristãos consistentes, o homem ímpio muitas vezes teria sido cutucado no coração e sua consciência o teria condenado. Mas por termos sido infiéis e falsos, ele foi capaz de dormir tranquilamente, sem nenhum distúrbio vindo de nós. Você não acha, meus queridos irmãos e irmãs, que cada um de vocês foi culpado aqui, que muitas vezes ajudou a apaziguar os ímpios em sua rebelião contra Deus? Devo confessar que sou culpado. Tenho trabalhado para escapar do pecado, mas ainda não estou completamente livre dele. Oro para que cada um de vocês faça uma confissão completa diante de Deus. Se pelo seu silêncio, quando o pecado foi cometido diante de seus olhos, ou por um sorriso, quando uma piada lasciva foi contada em seus ouvidos, ou se por uma indiferença constante à causa de Cristo, você tem levado os pecadores a dormir mais tranquilamente na cama de suas iniquidades. Mas vamos ainda mais longe. Você não acha que muitas vezes, quando a consciência de um pecador foi despertada, você e eu ajudamos a lhe dar um calmante por meio de nossa frieza de coração? Cale-se, mestre consciência, diz o pecador, mas ele não se cala, mas clama em voz alta: arrependa-se, arrependa-se. E então você, um cristão professante, passa por ali e administra o calmante de sua indiferença, e a consciência do pecador volta a cair em seu sono, e a repreensão que poderia ter sido útil é totalmente perdida para ele. Estou certo de que este é um dos grandes pecados clamorosos da Igreja de Cristo, que não somos agora as testemunhas de Deus como deveríamos ser, mas muitas vezes silenciamos a testemunha da consciência nas almas dos homens. Olhe agora para suas vidas. Estou falando pessoalmente com cada um. Olhe para ontem e para os dias que se passaram e peço a você, encarecidamente, os exorto a responder a essa pergunta. Você não ajudou muitas vezes, em primeiro lugar, a manter a consciência dos homens tranquila e depois a fazê-los dormir quando foram condenados? Você mesmo não usou das mesmas desculpas e racionalizações humanistas que eles usam?
Além disso, não é possível que muitas vezes os pecadores tenham sido fortalecidos em seu pecado por você. Eles estavam apenas começando na iniquidade. E se você os tivesse repreendido com honestidade e sinceridade pela sua própria vida santa, eles poderiam ter sido levados a ver sua loucura e poderiam ter cessado do pecado, mas você fortaleceu suas mãos. Eles avançaram confiantemente, porque disseram: veja, um membro da igreja está liderando o caminho. Fulano não é mais escrupuloso do que eu, diz alguém. Posso fazer o que ele faz. E assim você ajudou a fortalecer os pecadores em seus pecados. Não é possível que alguns de vocês cristãos tenham ajudado a confirmar os homens em seus pecados e a destruir suas almas. É uma obra-prima do diabo quando ele pode usar os próprios soldados de Cristo contra Cristo. Mas isso ele fez muitas vezes. Conheci muitos casos. Permita-me contar uma história sobre um ministro, uma que acredito ser verdadeira e que me condena, e por isso a conto com a esperança de que também possa despertar suas consciências e condenar vocês também. Havia uma vez um jovem ministro pregando com muita seriedade em uma certa capela, e ele tinha que caminhar cerca de 4 ou 5 milhas até sua casa ao longo de uma estrada rural após o culto. Um jovem que havia sido profundamente impressionado sobre o sermão solicitou o privilégio de caminhar com o ministro, com a esperança sincera de poder compartilhar seus sentimentos com ele e obter alguma palavra de orientação ou conforto. Em vez disso, o jovem ministro, durante todo o caminho, contou as mais singulares histórias para aqueles que estavam com ele, causando altas gargalhadas e até mesmo relatando histórias que beiravam a indecência. Ele parou em uma certa casa e este jovem estava com ele, e toda a noite foi passada em frivolidade e conversas tolas. Alguns anos depois, quando o ministro já estava velho, ele foi chamado para ir ao leito de morte de um homem moribundo. Ele apressou-se com o coração desejoso de fazer o bem. Foi pedido a ele que se sentasse à beira da cama. E o homem moribundo, olhando para ele e o observando atentamente, disse-lhe: você se lembra de pregar em tal e tal vila em tal ocasião? Eu me lembro, disse o ministro. Graças a Deus por isso, disse o ministro. Espere, disse o homem. Não agradeça a Deus até que você tenha ouvido toda a história. Você terá motivo para mudar de tom antes que eu tenha terminado. O ministro mudou de semblante, mas não imaginava o quanto o testemunho daquele homem seria extenso. Disse ele: Senhor, você se lembra, depois que você terminou aquele sermão sério, eu e alguns outros fomos para casa com você. Eu sinceramente desejava ser conduzido no caminho certo naquela noite, mas ouvi você falar em um tom de leviandade e com tanta grosseria também, que saí da casa enquanto você estava sentado para a sua refeição noturna. Eu bati o pé no chão, eu disse que você era um mentiroso, que o cristianismo era uma mentira, que se você podia fingir estar tão sério sobre isso no púlpito e depois descer e falar assim, então tudo aquilo devia ser uma farsa. E desde aquele dia tenho sido um infiel, disse ele, um infiel confirmado até hoje. Mas não sou um infiel neste momento. Eu sei melhor, estou morrendo, estou prestes a ser condenado. E diante do tribunal de Deus, lançarei minha condenação em sua conta. Meu sangue está em sua cabeça. E com um grito terrível e um olhar demoníaco para o ministro tremendo, ele fechou os olhos e morreu. Não é possível que tenhamos sido culpados assim. A mera ideia faria a carne arrepiar em nossos ossos. E ainda assim, acho que há poucos entre nós que não devem dizer: essa tem sido minha culpa, afinal de contas. Mas não há armadilhas suficientes para capturar almas sem que vocês se tornem caçadores de almas de Satanás para fazer o mal. Satanás não tem legiões suficientes de demônios para assassinar homens sem empregar vocês. Não há outras mãos que possam estar vermelhas com o sangue das almas, além das suas. Ó seguidores de Cristo, ó crentes em Jesus, vocês servirão sobre o príncipe negro, vocês lutarão contra seu mestre, vocês arrastarão os pecadores para o inferno. Deveríamos, eu me incluo aqui, mas verdadeiramente do que qualquer um de vocês, deveríamos nós que professamos pregar o evangelho de Cristo com a nossa conversa prejudicar e destruir as almas dos homens? Assim, creio que expus as solenes consequências deste terrível mal. E agora venho em conclusão e oro a Deus para que me ajude, enquanto trato com seriedade e solenidade com você, e trago esta grande bateria contra esta vã desculpa dos ímpios.
Entre esta grande congregação, sem dúvida, tem um grande número de pessoas que não estão convertidas a Deus e que continuamente têm usado isso como desculpa. Vejo tanta inconsistência nos crentes que não pretendo pensar em religião. Ouça-me, meu ouvinte, eu conjuro pelo Deus vivo, dê-me sua atenção por um momento, enquanto desmonto esta sua vã desculpa. O que você tem a ver com as inconsistências de outro? Diante do seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai. O que isso irá melhorar para você se metade de todos os crentes forem para o inferno? Que conforto será isso para você quando você mesmo chegar lá? Homem, Deus exigirá de você os pecados de outras pessoas? Onde está escrito que Deus o punirá pelo que outro faz? Ou você imagina que Deus o recompensará porque outro é culpado? Certamente você não é tolo o suficiente para pensar assim. Eu pergunto a você, o que você tem a ver com o servo de outro? Aquele homem é um servo de Deus, ou pelo menos professa ser. Se ele não for, que negócio poderia ser seu? Que vantagem você acha que tem ao olhar para cristãos inconsistentes ou falsos cristãos? Se você visse 20 homens bebendo veneno, isso seria motivo para você beber? Se ao passar pela ponte de Londres, você visse uma dúzia de criaturas miseráveis pulando do parapeito e se suicidando, haveria um bom argumento para você mesmo tentar impedi-las, mas nenhum argumento para você pular também. E se houver centenas de suicídios, isso o desculpará se você derramar seu próprio sangue? Os homens argumentam assim nos tribunais. Um homem diz: ó juiz, desculpe-me por ter sido ladrão. Há centenas de homens que professam ser honestos, que são tão grandes ladrões quanto eu. Você será punido por suas próprias ofensas. Lembre-se disso, não pelas ofensas de outro. Homem, eu conjuro você, olhe isso de frente. Como isso pode ajudar a mitigar sua miséria? Como isso pode ajudar a torná-lo mais feliz no inferno, porque você diz que há tantos hipócritas neste mundo? Mas além disso, você sabe muito bem que a igreja não é tão ruim quanto você diz que é. Você vê alguns que são inconsistentes, mas não há muitos que são santos. Você ousa dizer que não há nenhum. Digo a você, homem, você é um tolo. Há muitas moedas falsas no mundo, muitas falsificações. Você então diz que não há boas? Por causa do dinheiro falso, você renegou todo o dinheiro e vive sem ele? Se você disser isso, está louco, pois o fato de haver falsificações é uma prova de que deve haver realidades, coisas verdadeiras. Algum homem acharia que vale a pena fazer moedas falsas se não houvesse moedas verdadeiras? É apenas a quantidade de boas que faz passar as moedas falsas. E assim, nenhum homem fingiria ser cristão se não houvesse cristãos verdadeiros. Não haveria hipócritas se não houvesse alguns homens verdadeiros. É a quantidade de homens verdadeiros que ajuda a passar o hipócrita na multidão. E então, novamente eu digo, quando você comparecer diante do tribunal de Deus, você acha que isso servirá como desculpa começar a encontrar falhas nos próprios filhos de Deus? Suponha que você fosse trazido diante de um rei, um monarca absoluto, e você começasse a dizer, em forma de apelo: ó rei, eu sou culpado, é verdade, mas eu não gosto dos seus próprios filhos e filhas. Há muitas falhas nos príncipes da linhagem real. Ele não diria: viu, você está acrescentando insulto à maldade. Você é culpado e agora difama os meus próprios filhos, os príncipes da linhagem real. O Senhor não permitirá que você diga isso no final. Ele perdoou seus filhos, ele está pronto para perdoá-lo. Ele envia misericórdia a você neste dia, mas se você a rejeitar, não imagine que escapará contando os pecados dos perdoados. Pelo contrário, isso será uma adição ao seu pecado, e você perecerá de forma mais temerosa. Mas venha, homem, mais uma vez, eu o suplicaria com todas as minhas forças. O quê? Você pode ser tão tolo a ponto de imaginar que porque outro homem está destruindo sua própria alma pela hipocrisia, isso é uma razão para você destruir a sua pela indiferença? Se houver milhares de cristãos falsos, tanto mais razão para eu ser um verdadeiro. Se houver centenas de hipócritas, isso deve me tornar mais diligente em me examinar e não me tornar indiferente sobre o assunto. Ó pecador, você logo estará em seu leito de morte, e isso o confortará lá pensar: rejeitei Cristo, desprezei a salvação, e estou perecendo em meus pecados. E acrescentar: mas há muitos cristãos que são hipócritas. Não, a morte arrancará essa desculpa. Isso não servirá. E quando os céus estiverem em chamas,
quando os pilares da terra vacilarem, quando Deus vier nas nuvens voando para julgar os filhos dos homens, quando os olhos eternos estiverem fixos em você e como lâmpadas ardentes iluminarem as partes secretas do seu coração, você então será capaz de usar isso como desculpa? Bom Deus, é verdade, eu me condenei, é verdade, eu transgredi voluntariamente, mas havia muitos hipócritas. Então o juiz dirá: o que você tem a ver com isso? Você não tinha nada a fazer, interferindo em meu reino e em meu juízo. Por sua própria rejeição de Cristo, você perecerá eternamente. E agora concluo, dirigindo-me ao povo de Deus com igual solenidade e seriedade. Meus caros ouvintes, se eu pudesse derramar lágrimas de sangue esta manhã, não seria capaz de demonstrar emoção suficiente em relação a este ponto tão solene. Não sei se este texto já me impactou antes de ontem, mas assim que o notei, ele me atingiu como uma acusação, para que leves a tua própria vergonha e possas ser confundido em tudo o que fizeste, porque és um conforto para eles, para os ímpios. Eu me declaro culpado e peço perdão. Só desejo que uma poderosa convicção também atinja vocês, para que possam sentir que também foram culpados. Amigos, podem suportar a ideia de que podem ter ajudado a arrastar outros para o inferno? Cristo amou e perdoou os pecados de vocês, e vocês empurrarão os perdidos para baixo? E ainda assim, se forem inconsistentes, especialmente se forem frios e mornos em sua vida espiritual, estarão fazendo isso. Bem, diz alguém, eu não faço muito bem, mas também não faço mal. Isso é impossível. Você deve estar fazendo o bem ou o mal. Não há uma fronteira entre a verdade e o pecado. Um homem deve estar ou na terra ou na água. E você está servindo a Deus ou a Satanás. Cada dia você está aumentando ou diminuindo o reino de seu mestre. Não suporto a ideia de que qualquer um de vocês possa estar empregado no acampamento de Satanás. Suponha que haja uma invasão deste país pela França. O toque de recolher soa de todos os campanários das igrejas. O tambor soa em todas as ruas e homens se reúnem em todas as encruzilhadas. Homens pacíficos se transformam em soldados num instante e multidões marcham em direção à costa. Quando nos aproximamos, vemos uma tropa de soldados que escalou nossos penhascos brancos e com baionetas fixadas marcham contra nós. Nós, com um grito tremendo, avançamos contra eles para expulsá-los de volta para o mar que cerca nosso amado país. De repente, ao avançarmos, detectamos dezenas de ingleses marchando nas mesmas fileiras que nossos inimigos, buscando saquear seu próprio país. O que diríamos? Capturem esses traidores. Não deixem nenhum deles escapar. Ponham todos à morte. Podem os ingleses tomar o lado dos inimigos da Inglaterra? Podem marchar contra nossos lares, trair sua pátria e tomar o lado do imperador tirano? Isso pode ser? Então que morram. E ainda assim, hoje vejo um espetáculo mais triste. Há o rei Jesus marchando à frente de suas tropas. E pode ser que alguns de vocês que professam ser seus seguidores estejam do outro lado, que professando ser de Cristo estejam lutando nas fileiras do inimigo, carregando a bagagem de Satanás e vestindo o uniforme do inferno quando professam ser soldados de Cristo. Eu sei que há tais pessoas aqui. Que Deus as perdoe, que Deus as poupe e que os desertores ainda voltem, mesmo que voltem nas correntes da convicção. Que eles voltem e sejam salvos. Ó irmãos e irmãs, há o suficiente para destruir almas sem nós, o suficiente para estender o reino de Satanás sem nossa ajuda. Saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Igreja de Deus, acorde, acorde, acorde para a salvação dos homens. Não durma mais, comece a orar, a lutar, a viver de modo digno do Evangelho. Seja mais santo, mais consistente, mais estrito, mais solene em seu comportamento. Comecem, ó soldados de Cristo, a serem mais fiéis às suas cores. E assim como certamente chegará o momento em que a igreja será assim reformada e revivida, tão certo o Rei virá para o meio de nós, e marcharemos rumo à vitória certa, pisoteando nossos inimigos e trazendo muitas coroas ao nosso Rei, através de muitas vitórias alcançadas.